Gente, então tô eu aqui hoje na live Vergonha. Foi um insight que eu tive aí de começar a falar das emoções, para falar desse espaço através de uma tabela que, quando eu vi, eu achei muito interessante para trazer esse espaço de entendimento, que é a escala de David Hawkins, né? Quem já ouviu falar aí da escala de Hawkins, que é uma escala de níveis de consciência? Ele explica, tem um livro dele que chama O Mapeamento desses Níveis de Consciência Explicados. E o David Hawkins foi um psiquiatra norte-americano que estudou essas emoções em escala de frequência relacionadas ao nível de consciência. Então, ele começa, né? É uma escala, então você tem a menor escala e a maior escala, ok? Dando para ver nos dois, né? Okay. E essa escala, a vergonha, o David, ele mapeou a vergonha como uma frequência de 20 Hz. 20 Hz. Ele estudou em nível de frequência energética, gente. E a vergonha, quem está no espaço da vergonha, segundo ele, está no espaço do sentimento de humilhação. Então, se você está no espaço de sentir vergonha, você também sente humilhação. Quem aí já conhece ou já passou por isso, né, o espaço de alguma humilhação? Quem nunca, né, sentiu vergonha, né, gente? Também é um espaço que é comum aqui, né? A gente sentir, às vezes, pode acontecer alguma situação aí na vida que a gente sinta vergonha. Mas tem pessoas que ficaram no espaço da humilhação de uma outra forma, da vergonha de uma outra forma. Então, quem aí já passou ou conhece alguém que se humilhou para alguém, para um grande amor da vida, né? Que, ai, por favor, não me deixe, não vai embora, eu suplico, te imploro. Não tem isso? A gente ou você já viveu uma situação dessa, ou conhece alguém que já passou por isso. Sim? E a Helena Orives, que é uma reprogramadora mental que eu adoro, o tipo de conselho que ela dá sobre visualizações, as formas que ela faz a gente começar a olhar para uma nova realidade, a criar uma nova realidade. Ela conta, gente, que quando ela estava num espaço de dívida na vida dela, que eu acho que era no torno de 700 mil, alguma coisa assim, ela tentou suicídio. Então ela se cortava, ela olhava para ela e ela não se suportava. E aí, ela, nesse espaço de não se suportar, ela se cortava e ela se humilhava. Então, ela estava nesse espaço quando ela estava endividada. Muitas pessoas se veem no espaço desse quando está em dívida, né? Seja a dívida que você tiver. E são pessoas que desacreditam de Deus, de fé, de algo nesse sentido, sabe? Não tem um suporte para isso. Se veem isoladas no mundo, se veem banalizadas pelas pessoas, se sentem banalizadas. A humilhação, gente, é um tipo de eu não quero mais viver. É esse espaço que é sentido. A pessoa não se vê mais o sentido de viver. Sabe pessoa desalmada? Você já ouviu falar em pessoa desalmada? Já? Quem aí já ouviu falar em... Ai, que aquela pessoa é um desalmado ou uma desalmada. Não já ouviram essa expressão? E a alma, gente. Oi, Gabi, meu amor. Beijo, bom dia. A alma nossa é aquele espaço, gente, que carrega
sentidos na vida, o sentir. A gente sente, é a alma que está nesse espaço. E quando você está no espaço da humilhação, da vergonha, você não sente isso, você sente um desalmado. Não é aquela expressão, você é desalmado, você é desalmado. O Hawkins, gente, ele chama isso, ele fala no livro dele que a vergonha é losing face. O que é uma losing face? Ao pé da letra, nua e crua. É você perder a cara, perder a face. Não é assim? Quando você sente a vergonha, né? Não fala, eu quero esconder minha cara na terra, quero virar uma siriema, pôr a cara no chão, enfiar na terra. Então, literalmente, se a gente traduzir, né, o losing face, se você perde a cara, se você não tem mais cara, o que a cara é, gente? A cara nossa face, ela carrega os sentidos. Você vê, você ouve, você sente cheiro, você fala, tá tudo na cara, tá no nosso rosto. Então, quando você não tem isso aqui, você não tem o que mais? Não tem mais sentido. A vida não tem sentido, não faz sentido. Que é assim que é o espaço que ele chama de losing face, que as pessoas que sentem o espaço da vergonha, da humilhação, estão nesse espaço. E aí a vida deixa de fazer sentido para essas pessoas. Percebe? Percebe isso? E quando a vida não tem mais sentido, é como se você deixasse de viver. Então você deixa de estar vivo, deixa de ser um ser vivo, de carregar essa energia da vivacidade. A pessoa perde isso, ela não tem isso, na verdade, ela não sente mais essa vivacidade. E tem uma pesquisa feita por um Instituto Midra de São Paulo, que eles fizeram uma pesquisa que a COVID tinha a frequência de entre 5,5 a 14,5 Hz. Menor que 20 ainda, gente. Então, imagine. As doenças, gente, por que eu tô falando isso? Porque as doenças psicossomáticas, elas têm relação com a nossa alma, né? Tem a psicossomática que fala isso. A relação das doenças, entre a doença e o que a gente sente. Então, tem tudo a ver, né? Quando você está no espaço de sentir, frequências mais baixas, como por exemplo aqui que eu estou falando da humilhação, você já está nessa frequência, você pode entrar na frequência de estar com um vírus desse. Eu estou falando aqui, gente, quem está entrando agora, que teve um estudo da COVID, tem uma frequência muito baixa. Tem um estudo do Instituto Midra de São Paulo que fez esse estudo falando. E a gente, quando a gente adoece, a gente está nesse espaço de sentir aquela frequência, aquela vibração mais baixa, né? O Freud, gente, acho que vocês nunca ouviram falar do Freud, não é mesmo? Né, meus amores? O Freud, o pai da psicanálise, né, que fala da nossa alma e tudo mais, ele diz que a vergonha... Você concorda, Sérgio? Ah, que bacana, não é? Tem isso da frequência da vibração, né? Da gente adoecer porque a nossa vibração tá baixinha. E o Freud, ele diz que a vergonha produz neurose. Gente, neurose. Simplesmente muito, né? A neurose, ela pode desencadear uma doença física. O nosso corpo físico vai sentir todas aquelas neuras que a gente sente pela vergonha, pela humilhação, porque tem gente que vibra isso mesmo, gente. Uma coisa é você ter vergonha e passar por aquilo, mas tem gente que entra, mergulha, deixa a vida de lado para viver na neurose, para viver nessa frequência, né, de 20 Hz, na humilhação, na vergonha.
não acredita em nada, não tem fé, não acredita em Deus. E a vergonha, gente, ela é um espaço de contração. Ela retrai. Então, ela te coloca para o introvertido, para o espaço da timidez. Mas não é uma qualquer timidez por aí, não, gente. É uma timidez introvertida, de contração, que é contrária à expansão. A gente está falando aqui de uma vibração que está no espaço da contração, tá? Quando você não expande, quando você não abre, então você está no espaço de não criação, tá? E eu tive uma professora, gente, de neurociência. Ela era uma professora ótima. Eu fiz um curso com essa professora e ela falava assim, ó, olha para aquele aluno, porque a gente era um curso como chama, gente? Eu perdi a palavra. Era um curso para licenciatura, na época que eu fiz, e ela falava assim, olha para aquele aluno que é o mais quietinho da sala. Porque normalmente na escola as pessoas olham para aquele mais expandido, né? Aquele bagunceiro, aquele que é chamado na diretoria. Não. Ela falava, olha, fique atento para aquele aluno que é quieto, introvertido. Porque ele está tímido e retraído no mundo dele. Porque dali, gente, eles fizeram pesquisas e saíram vários relatos que esse tipo de aluno, futuramente, era um assassino, eram pessoas que estavam presas, porque elas não sabem trabalhar aquele sentimento, aquela emoção. Então, você fica vivendo aquele mundo com você e cria uma neura, né? E a vergonha, gente, é um espaço que pode produzir orgulho, um falso orgulho, raiva, culpa, que vai ser o nosso próximo tema, da nossa próxima live. E isso é tudo que eu tô falando aqui, que eu tô trazendo essas informações, tem no livro David Hawkins, tá, gente? Eu acho muito importante, interessante trazer para a gente entender esse espaço aí das emoções, dos níveis de consciência. A gente está falando da humilhação hoje, da vergonha hoje. E como uma função arquetípica, né? A gente tem vários tipos de arquétipos. A vergonha, ela é um arquetípico que, por exemplo, a criança vê nos pais materno e paterno, ela vê eles como uma divindade, gente. Então, o que você vê como algo divino, algo que é Deus, que é tudo para você, que é a tua maior referência na vida, você normalmente não quer magoar, você normalmente não quer desagradar essas pessoas. Então, o que as crianças fazem nesse sentido, né, de não perder o pai, ou de não perder a mãe, ou de não querer desagradá-los, é ficar no espaço da vergonha, sentir isso. Porque ela sente que ela vai desagradar, então ela fica, ai, eu tenho vergonha, imagina, eu não vou desagradar. Se humilha, né? Mas, gente, assim, deixa eu tomar um golinho de café. Esse espaço dessa infância, né, que a gente traz esse sentimento, essa emoção, a gente sente a vergonha, fica nesse espaço que é uma humilhação, de súplica, de muita vergonha, é algo que você não consegue olhar para isso, você não consegue colocar para fora. Então, umas das causas que a gente pode ter e ficar e sentir isso e viver nesse espaço numa vida adulta é porque quando você foi criança, ou você pode ter tido um abuso sexual, tá? O abuso sexual causa vergonha, ele muda o comportamento das pessoas. Quando você, criança, não foi compreendida pelos pais, ou você não foi compreendida
por um professor na escola, ou pelo diretor, que é onde a gente passa uma parte da nossa vida, né, da educação, que se sentiram, crianças que se sentiram ridicularizadas, gente, pelos pais. Quantas pessoas, quantos adultos fazem isso com seus filhos, ridicularizam eles, trazem esse espaço, vai, você é ridículo, e vai fazendo, e vai trazendo, e vai levando isso, né, para uma vida mais adolescente, e você vai sendo aquilo, se sentindo aquilo. Você não sai desse espaço, porque você sente um ridículo mesmo, você se torna isso, porque você acredita ser isso, né? Mas, gente, a gente tem como alterar, a gente tem como mudar isso tudo. Uhul! Essa é a melhor parte, não é? Essa é a melhor parte, gente. A gente pode mudar isso. A gente pode até fazer uma pergunta que a gente sempre faz em Access, que é: como eu posso mudar isso? Se você entrar no espaço de trazer possibilidade de mudança, de trazer ali uma pergunta para você trazer uma consciência em cima disso, uma nova consciência, vamos trazer assim, que a gente está na consciência da humilhação. Consciência eu posso ter para não ser a humilhação mais, para nem ser vergonha, para não ser vergonha. E o que de pior, gente, pode acontecer para uma pessoa que já está na vergonha. O que de pior pode acontecer para uma pessoa que tem vergonha? Se ela está na menor frequência, né, segundo a escala de David Hawkins, que de pior pode acontecer. Porque é falado, às vezes, que é um suicídio oculto, né? Porque você deixou de viver, né? Você tá ali um zumbizão, vivendo um zumbi. Mas, o que de pior pode acontecer com uma pessoa que já está na vergonha? Então, a gente pode mudar isso e transformar isso. O que você sente? É medo? Que medo você tem? O que gera esse medo em você? E aí a gente já vai trabalhar uma frequência diferente. A gente já vai sair do espaço de 20 para 175. Na escala de Hawkins, a gente vai atualizando isso. Você pode ir atualizando. De 20, você pode trazer a pessoa para um desejo. O que você sente? Não para o medo, né? Falei para o medo. Você traz ela para o medo, que você já eleva a vibração, você já vai para uma frequência de 100. E do medo, você já consegue trabalhar ali formas ocultas que estão por trás disso. Percebe que tem o pulo do gato, gente? Vocês estão acompanhando aí comigo? Quem está aí comigo? Dá um... No Zoom, eu tô aqui no Zoom, ó, também. Eu tô brancona no Zoom, gente, tá uma luz. Então, gente, a alegria de viver, de saber que a gente tem como sair de espaços desse, a gente pode trabalhar em uma sessão para mudar isso, para estar junto da pessoa, para dar a mão, vamos juntos sair dessa humilhação, porque quem nunca passou uma humilhação, uma vergonha na vida, sabe? É elevar ela a um nível de coragem, para você já sair desse espaço, sabe? Deixar de viver esse looping, essa vida que não é vivida. Então, tem sessões, a gente tem as barras de Access, gente. Quem já fez curso de barras ou conhece barras, já recebeu sessão, sabe que a gente tem como trabalhar com os traumas, sabe? A gente tem processo ali dentro. Eu dou a classe, eu vou facilitar uma classe dia 15 de janeiro agora. E na classe tem processo, tem ferramenta para você trabalhar isso, esse espaço de trauma que vai gerando. A gente trabalha em processo verbal, tem entidades para a gente trabalhar, para a gente também elevar e sair desse espaço. Tem o fundamento que tem os processos corporais. Então, nas sessões que eu faço, tem os processos corporais também que ajudam, além das barras.
tem a harmonização de chakra para a gente mexer essa energia vital. Ontem eu fiz o curso da frequência, para a gente mudando essa frequência também, que eu estou colocando aqui para vocês. E a gente vai saindo desse espaço, saindo de crenças limitantes. A gente acreditar que a gente só pode viver aquilo é uma grande mentira. É uma grande mentira. E a gente não percebe. Então é importante trazer, eu acho que no meu ponto de vista é relevante falarmos das emoções e dos níveis de consciência para a gente ver que a gente tem como ir modificando esses níveis de consciência. E aí, onde a gente sai de um espaço de humilhação, de vergonha, para ir para um espaço de medo, e aí a gente já trabalha aqui, mas que medo é esse? O que gera esse medo? Foi algo na tua infância que gerou esse tipo de comportamento? E aí a gente vai trazendo e vai deixando esse lado oculto de lado. Ok? Essa foi minha contribuição na live. Espero que, como pode melhorar e o que mais é possível, a gente tá juntos na próxima. A próxima live eu vou postar aí e a gente vai trabalhar culpa. Então não percam as próximas postagens. Gratidão por todos que estão aqui e quem vier será de muita contribuição. Beijo no coração, ótimo dia para vocês. Oh.